Boa tarde a todos e a todas que estão hoje na nossa sessão do projeto Faces da Depressão, o nosso 13º encontro. Desta vez estaremos a falar sobre sexualidade e depressão, uma das faces então deste nosso projeto. Hoje temos dois convidados especialíssimos, Sofia Barbosa, que pertence à equipa IPNP e que tenho o grande prazer de estar aqui comigo, que pertence aqui a muitas etapas da minha vida profissional e pessoal, portanto é um enorme gosto ter-te aqui nesta dissertação. E o Pedro, que é um recente conhecimento e contacto, e que também é um enorme prazer tê-lo connosco hoje neste 13º encontro, a falarmos sobre este tema tão interessante e tão pertinente, como tenho a certeza que será esta sessão. Bom, cabe-me a mim apresentar o IPNP Saúde, que é a instituição, a entidade que acolhe o projeto Faces de Depressão. Sucintamente, é uma entidade clínica que presta serviços de saúde mental especializados no Porto e que há uns quase 2 anos acolheu, ou mais, claro, este projeto Faces da Depressão, porque nos pareceu extremamente importante falar sobre o tema, com 2 objetivos importantíssimos. Por um lado, trazer maior conhecimento a esta problemática e, por outro, também desmistificar, desconstruir preconceitos e ideias acerca desta problemática que afeta um número significativo de pessoas. Pronto, e tem sido assim ao longo destes vários encontros e hoje em particular decidimos abordar esta faceta e estamos então aqui em conjunto. Eu vou passar a palavra à Cristina, que será a moderadora deste encontro, e ela também explicará como é que se vai organizar a estrutura e depois teremos oportunidade em conjunto de conversar. Portanto, Cristina. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos os nossos participantes e as nossas participantes. É um privilégio ser hoje a moderadora do 13º encontro deste projeto. Já vamos no 13º, portanto já são muitos e tem sido sempre um prazer enorme participar. Este projeto hoje traz-nos mais uma das fases, como dizia a doutora Valéria, muito bem, nomeadamente a sexualidade, uma face da depressão, e que conta com as partilhas especiais da doutora Sofia Barbosa, psicóloga clínica e da saúde e psicoterapeuta, e do doutor Pedro Fernandes, também psicólogo clínico e psicoterapeuta. Sejam muito bem-vindos, boa noite aos dois. Muito bem. Podem consultar informações adicionais sobre os currículos dos nossos convidados no nosso blog. Está a decorrer no chat o link. E podem aceder também lá a informações sobre eventos anteriores. O nosso encontro será então dividido em 2 partes, como habitual. A primeira conduzida pelos nossos palestrantes e a seguinte será aberta para a discussão em grande grupo. Antes de iniciarmos, deixo também apenas aqui uma nota. Podem e devem colocar as vossas questões ou ideias no chat ao longo deste encontro, que eu depois irei fazê-las diretamente aos colegas, ou se preferirem podem deixar apenas o vosso nome para quando abrirmos espaço à discussão, entrarem e colocarem a vossa questão pessoalmente. Sem mais demoras e porque queremos muito ouvir falar sobre esta face da depressão, passo então a palavra à doutora Sofia e ao doutor Pedro, que irão nos próximos 50 minutos, aproximadamente, dirigir este encontro. Bom, eu queria começar por agradecer ao IPNP o convite, tenho muito gosto em estar aqui. Queria cumprimentar todos os presentes e um cumprimento especial à Sofia, com quem vou dividir aqui a apresentação deste tema.
Eu gostava de começar de forma muito resumida, depois no debate podemos alongar-nos, sobre meia dúzia de pontos, se calhar nem isso, que para mim são importantes como pressupostos para a análise da sexualidade. Se calhar eu começaria pelo primeiro, que é a nossa vida seria bastante mais simples se funcionássemos sexualmente como os animais, não é? Tínhamos um instinto e a respectiva descarga. Ora, nós temos uma coisa que complica muito o jogo sexual, que é aquilo que nós chamamos a psicossexualidade, isto é, a representação que fazemos dos conteúdos sexuais. E, portanto, esta capacidade de pensar sobre o sexo é uma das nossas maiores riquezas e, ao mesmo tempo, uma das nossas maiores vulnerabilidades. Grande parte das alegrias e das tristezas no amor e no sexo vem precisamente desta capacidade de pensar em mim, de pensar no outro, de pensar na relação e de pensar em todo o imaginário que acompanha o sexo. Um outro aspecto é que a sexualidade pode ser sempre potencialmente traumática, porque num jogo sexual ou amoroso entre amantes, de certa maneira, os amantes estão sempre à mercê um do outro. Quando alguém se entrega, confia, partilha intimidades, de certa maneira está numa posição de vulnerabilidade face ao outro. Aquilo que nós percebemos é que a sexualidade corre melhor quando a pessoa abdica do controle, aceita perder o controle para melhor fruir o sexo, mas parte do princípio que esta confiança que é dada ao outro não vai ser traída. Quando é evidente que pode aparecer a dor profunda e a depressão. E é por isso que não é muito exagerado dizer que aquele que nós amamos ou aquilo que nós desejamos é sempre potencialmente traumático para nós. É verdade que também é pelo amor e pelo sexo que muitas das vezes nós nos afastamos dos estados depressivos. É o reverso da medalha. Um outro aspecto que é muito importante na área da sexualidade é perceber, eu diria na vida em geral, mas na sexualidade em particular, é que funcionamentos e desempenhos por fora, digamos assim, podem estar em profunda contradição com a verdade interior das pessoas. E, portanto, alguém pode ter um desempenho, um funcionamento que pode igual ao de outra pessoa, mas com dinâmicas internas completamente diferentes, às vezes opostas. Na sexologia, um homem pode ter uma dificuldade de ereção porque deixou de desejar a pessoa que tem ao seu lado, outro homem pode ter a mesma dificuldade de ereção porque deseja aquela pessoa demasiado. Mas é um desejar completamente idealizado. Se esta pessoa ainda por cima tiver algumas fragilidades de autoestima, a dificuldade de direção pode-se manifestar. E, portanto, por fora parece o mesmo, por dentro as dinâmicas são completamente distintas. Outro aspecto que me parece importante, nós temos a noção, é que quando nós dizemos que a sexualidade começa no dia em que nascemos e vai até o dia em que morremos, no fundo o que nós também estamos a dizer é que a sexualidade infantil que todos vivemos está permanentemente presente na sexualidade do adulto. E, portanto, o adulto irá, em parte, não na totalidade, mas irá, em parte, amar da maneira como foi amado, como viu amar ou como foi capaz de amar. É evidente que isto depois a vida vai nos permitindo fazer uma de três coisas, que é repetir, é compensar, fazendo o oposto daquilo que se viveu, ou reparar, que é provavelmente a melhor das soluções, que vai permitindo que nós vamos crescendo e vamos evoluindo também rumo ao desconhecido. E este é de facto um aspecto importante, esta questão do desconhecido, é porque a sexualidade de nenhum de nós pode ser totalmente descoberta sem a presença do outro. Porque por mais experiências que eu tenha no currículo, o outro pode-me levar sempre para a terra desconhecida e isso vai-me acrescentar. Vai-me desassossegar, mas vai-me acrescentar. E, portanto, a nossa sexualidade é sempre um projeto inacabado. E é um projeto inacabado e um projeto misterioso, que é uma das coisas que é fundamental termos a noção. É que esta noção de mistério associada à sexualidade, que eu acredito que por mais que a ciência sexual evolua, este mistério há de perdurar. Nós nunca vamos descobrir exatamente porque é que determinada pessoa, que é o oposto daquilo que eu idealizo, e é com ela que eu quero estar, enquanto que a outra tem tudo para que encaixemos e não me faz feliz. O tema hoje do nosso debate é muito interessante porque sexualidade e depressão, eu acho que ao longo dos tempos têm estado sempre carregadas por uma mistura de
conhecimento científico, ideologia e preconceito. E eu aí, é a visão que eu tenho, se calhar vocês têm uma visão diferente da minha, é de que a sexualidade tem vindo a ser capaz de romper mais os preconceitos do que a doença mental. Eu acho que nós aí devemos muito às minorias sexuais, que têm, com sangue, suor e lágrimas, têm conquistado terreno, e acho que devemos estar todos muito gratos. Já na doença mental parece que ainda é qualquer coisa que a pessoa vive com vergonha e que deve ser de certa maneira escondido, mesmo que nós saibamos que a doença mental afeta 1/4 da população e afeta-os de forma involuntária, porque ninguém está doente porque quer. E daí que iniciativas como esta têm particular importância. Quando nós falamos em sexualidade e depressão, é evidente que isto é uma estrada de 2 sentidos. A depressão afeta a sexualidade, mas a sexualidade também pode gerar quadros depressivos. A primeira parte, da forma como a depressão afeta a sexualidade, eu diria que é mais conhecida. Quer dizer, a pessoa deprimida estará provavelmente com uma baixa de desejo sexual, com algumas dificuldades de excitação, os orgasmos ou são inexistentes ou quando existem são menos prazerosos, a pessoa de certa forma vai se sentindo até anestesiada ao toque, e está desde logo deprimida na capacidade de fantasiar e de desejar. Mas precisamente porque a outra parte, a outra dimensão é menos falada ou menos conhecida, os quadros da sexualidade que podem gerar em doença mental, nomeadamente em depressão, eu vou-me centrar um bocadinho mais aí, em 2 vertentes, nas questões da relação que podem levar a uma disfunção sexual e à depressão, e por outro lado a depressão que é criada ou provocada pelo social. E se calhar, precisamente porque as perturbações do desejo são, de longe, aquelas que a queixa mais frequente nos consultórios, e há aqui uma mudança clara, porque antigamente eles queixavam-se mais de ejaculação prematura ou disfunção erétil, e elas sempre se queixaram mais de falta de desejo. Hoje em dia isto está completamente equilibrado. Eu iria me focar um bocadinho nas questões do desejo. Desde logo, começando por dizer que é bom clarificar de que é que falamos quando falamos em desejo sexual. O desejo é um impulso, ou há pelo menos 2 formas de desejo: o desejo impulso e o desejo responsivo ou reativo. É que nós aprendemos esta ideia de que havia um modelo linear da resposta sexual, em que a pessoa tinha desejo, do desejo traduzia-se numa excitação, orgasmo e depois resolução. E aquilo que a realidade mostra é que, na maioria dos casos, este modelo não é linear, mas é circular. Isto é, muitas pessoas iniciam a sua atividade sexual sem desejo, mas com os estímulos adequados e a disponibilidade mental para isso, a pessoa inicia o ato sexual sem grande vontade, começa a ser prazeroso e o desejo é despertado. Não é? E, portanto, no fundo, isto para dizer que as pessoas não têm sexo apenas quando têm desejo, e não significa que esse sexo seja menos prazeroso que o outro. Isto é muito importante para as relações de longa duração, porque há muitas relações de longa duração que sofrem com esta idealização de que já não há desejo na nossa relação, e que em muitos casos é uma idealização de que o desejo deve estar sempre em alta, anos a fio. E é igualmente válido para os casos de depressão leve e até de algumas depressões moderadas, em que a pessoa de facto está com a libido em baixo, mas isso não significa que a atividade sexual tenha que terminar e que até não possa ser prazerosa se a pessoa perceber isto que eu acabei de dizer, que é, tem que haver os estímulos adequados, isto depende muito do parceiro e da parceira, e tem que haver esta disponibilidade para a pessoa se deixar ir. Ora, isto significa que o contexto é sempre muito importante, não é? Que é perceber como é que está a qualidade da relação, se há lutas de poder na relação, se há confiança, se há segurança, como é que cada um naquela fase da sua vida lida com as questões do corpo e do sexo. Se a cabeça estiver minimamente limpa, não é necessário que o desejo esteja propriamente em alta. Se ele estiver, pois tanto melhor, boa sorte para todos, mas não é necessário que isto esteja. Há um dado muito interessante, que é quando nós percebemos que os homens hoje em dia se queixam tanto da falta de desejo sexual. O porquê? Quer dizer, o que é que mudou? São os homens que estão mais sensíveis ao novo estilo de vida?
à exaustão, ao stress, às novas tecnologias, ao consumo de pornografia, ou eles hoje estão menos ameaçados para poder falar disto? Eu acho que eles estão menos ameaçados, mas eu acho sobretudo que eles foram empurrados nas relações heterossexuais, eles foram empurrados pelas mulheres a falar disto, porque o que mudou de facto foi o papel da mulher. O empoderamento feminino na sociedade e no sexo tinha necessariamente que avalar com o estatuto dos homens, e abalou. Hoje o prazer sexual delas conta, elas reivindicam, e portanto isto faz com que o sexo para eles se tenha tornado bastante mais exigente, têm que estar menos autocentrados, têm que estar muito mais atentos aos desejos, às necessidades e aos ritmos dela, e portanto isto significa que, acho que não é arriscado dizer que hoje o sexo para elas, nas relações heterossexuais, será seguramente maior fonte de prazer do que era no passado. Agora, o desgaste das relações é uma inevitabilidade. E aí importa, quer dizer, os monstros corrosivos do erotismo, eles estão identificados há muito tempo, desde logo as pessoas andam exaustas, pratica-se menos sexo, há mais solidão a sós e acompanhada, e esta questão da solidão acompanhada é muito, muito importante. Vai havendo uma comunicação afetiva pobre, de alguma dificuldade em falar de sentimentos. Curiosamente, eu acho que a pandemia, embora é um falar por texto, por SMS, mas a pandemia obrigou as pessoas a estimularem muito a palavra, mas o principal queixa nas relações mais longas é, de facto, o peso da rotina, não é? Ora, isso não parece fácil, temos que combater a rotina, mas não é nada fácil, é uma coisa tremendamente difícil, desde logo, porque para isso exige que o casal consiga conciliar duas dimensões que são opostas, que é conciliar o doméstico, as coisas que temos que fazer todos os dias porque têm que ser feitas, e isso é completamente anti-erótico, é anti-clímax, e como é que condicionamos isto com o erotismo, o tal mistério e a sedução? Não é fácil, porque é fácil eu dizer que o erotismo precisa de swing, não é? Tem que haver aqui um balanço entre forças que se opõem, a presença e a ausência, a segurança e a surpresa. Tá bem? Como é que isto se faz quando estamos todos com atividades de manhã à noite e com pouco tempo para respirar? Por falar em respirar, também acho que o desejo, para poder respirar melhor nas relações, o desejo precisa de espaço, que é uma coisa que os casais fusionais, aqueles casais que fazem tudo a dois, tem que ser tudo feito a dois, porque senão não é feito, desconhecem isto e sem perceber que com isso vão abafando a fantasia e o desejo. O desejo precisa de espaço para respirar melhor, porque a ausência da pessoa que eu amo vai tornar essa pessoa mais presente na minha mente. E, além disso, vai estimular o desejo de reencontro. E o desejo de reencontro para partilharmos coisas que cada um, entretanto, foi fazendo, ou foi vivendo, ou foi pensando. E essa é uma questão que eu acho que também é muito importante no combate à falta de desejo. Deixem-me dar-vos assim uns 4 ou 5 exemplos daquilo que eu mais vejo na clínica sobre dinâmicas que podem estar na falta de desejo. Desde logo, esta falta de desejo às vezes é seletiva, isto é, manifesta-se em determinados contextos. Estou a pensar, por exemplo, em pessoas que têm uma fobia à intimidade. Estas pessoas não fogem do sexo, pelo contrário, procuram o sexo e o prazer sexual nunca as assustou. O que as assusta é quando a relação começa a evoluir para conteúdos de maior intimidade e se começa a projetar uma vida no futuro, e é nessa altura que o desejo destas pessoas cai a pique, começam a hipervalorizar os defeitos do outro que antes não tinha, no sentido de terminar aquela relação e ter que saltar para outra e assim sucessivamente. Eu diria que a mais comum em sexologia é até que a falta de desejo possa estar associada a quadros depressivos, pronto, e aí é a depressão a causa, ou então que seja uma falta de desejo secundária a uma outra disfunção sexual. É fácil perceber que se um casal vive com uma disfunção sexual e, portanto, a relação sexual é frustrante, gera tensões, gera discussões, seja porque foi demasiado rápida, porque ele sofre de ejaculação prematura, seja porque nunca se sabe se vai chegar ao fim, porque ele tem uma dificuldade em manter a ereção,
seja porque ela sofre de vaginismo e aquilo provoca-lhe dores terríveis que às vezes não permitem mesmo o coito e, portanto, a relação tem que ser interrompida. Ora, isto a prazo pode gerar uma tensão que sai da esfera da cama para o cotidiano e muitas das vezes é um mecanismo de defesa adaptativo. Se os dois baixarem inconscientemente o seu desejo, vai haver menos vontade de haver sexo, logo irá haver menos probabilidades de haver tensões e discussões no casal. Um outro mecanismo que este aqui mais comum nos homens é aquilo que nós chamamos a clivagem que se faz entre pessoas sexuadas ou práticas sexuais e pessoas assexuadas ou práticas que já são mais aceites, que visam no fundo dessexualizar a pessoa com quem se está. O exemplo clássico, um homem heterossexual recorre à prostituição e ele vai à prostituição à procura de coisas diferentes, às vezes opostas daquelas que faz com a sua parceira, ou às vezes até opostas daquilo que são as suas funções no dia-a-dia. Imaginemos um homem que é um cuidador da família, da mulher, muito protetor e que vai à procura de, naquele ato sexual, o que ele pretende é descarregar a sua agressividade reprimida. Alguém que tem muito poder e muitas decisões a tomar e que um hipercontrolador de tudo e que pode ir à procura de um ato sexual em que de total ausência de controle, às vezes até com alguns contornos de humilhação, e aquilo é sentido como uma compensação para as frustrações do dia-a-dia. Atenção que, e portanto, isto eu diria que isto são heterossexualidades, identidades heterossexuais castradoras, que têm uma visão muito estreita daquilo que pode ser e que impede que esta ambivalência que todos temos de querer coisas diversas, às vezes queremos coisas opostas e podemos querer estar no controle e sem controle, ser ativos e ser passivos. Nestas pessoas tudo isto tem que ser separado. Atenção que este funcionamento está dentro da cabeça também de mulheres, não é? Porque esta cultura judaico-cristã que claramente separou aquilo que era permitido às santas e o que era permitido às prostitutas, não paira só na mente dos homens. As mulheres também têm isto, e isto depois pode ter interferências na sexualidade. E por último, eu diria que a questão mais comum que nós trabalhamos é a questão da hostilidade na relação, que é uma hostilidade que pode ser muitas vezes ruidosa, e esta sendo mais truculenta, mas é mais visível, e às vezes no meio dos gritos e das discussões conseguimos perceber quais são de facto os focos de tensão, mas há uma hostilidade que às vezes que é silenciosa, quer dizer, está lá como pano de fundo, as pessoas dão-se civilizadamente, beijinho de manhã e à noite, tratam-se por diminutivos muito carinhosos e muito fofinhos, mas tudo aquilo é feito de uma maneira completamente gélida. Não é pouco comum que na base deste funcionamento possam estar lutas de poder na relação ou alguma forma de dependência, seja emocional ou financeira. E aqui é que depois, se isto adquire um determinado volume dentro da pessoa que se sente prejudicada, isto pode gerar uma disfunção sexual, como uma perda de desejo, como uma perda de direção no homem, como um vaginismo na mulher, que depois tem uma coisa curiosa, porque a pessoa que se sente prejudicada não quer abdicar deste sintoma porque percebe que aquilo é a maneira que ela tem, ou ele tem, de dar um murro na mesa, é o seu processo afirmativo, de dizer, já que eu não permito sequer que venham à consciência as agressividades que eu sinto no dia-a-dia, pelo menos através do sintoma sexual elas vão ser expressas. E ainda uma outra forma que também muitas vezes acontece de quebra do desejo sexual ou de perturbação do desejo sexual são naquelas pessoas que querem sair de uma relação mas não conseguem. E portanto a pessoa já deixou de amar, a pessoa muitas vezes diz exatamente isso, eu não consigo deixá-lo, mas também já não consigo amá-lo. É ele ou é ela, tanto faz. E portanto, porque se tem ternura, porque não se quer magoar, porque não se consegue lidar com a culpabilidade de sou eu que estou a sair da relação e com isso vou desfazer uma família e vou criar aqui uma turbulência muito grande, esta pessoa deprime, ou não deprimindo, perde o desejo sexual, à espera que o outro se farte e dê ele um murro na mesa que esta pessoa não consegue dar. Aqui é importante dizer que estes quadros arrastados no tempo normalmente trazem dois problemas. Um é um quadro de depressão e normalmente associado ao abuso de substâncias, nomeadamente o álcool ou as benzodiazepinas. Não é?
Agora, é evidente que temos que dizer que assumir a falta de desejo não é um processo fácil, não é? Porque normalmente quando alguém diz eu não tenho desejo, o parceiro, aquilo que ouve é eu não tenho desejo por ti. Ora, não é, às vezes não é isso. E esse é o primeiro ponto logo a esclarecer. Essa pessoa não tem desejo, ponto, ou se a pessoa perdeu o desejo por aquela pessoa. E depois perceber como é que o casal enfrenta este problema, porque isso faz toda a diferença no prognóstico que vão ter. Se falam, se não falam, se encontram um sentido para aquilo, se quando não conseguem resolver pedem ajuda, ou se vão varrendo para baixo do tapete e vão acumulando agressividades que depois se manifestam e agravam os sintomas. Só uma nota para dizer que, como falamos em depressão e sexualidade, uma coisa muito comum na clínica e que nem sempre é falada, é que nós podemos ver quadros daquilo que nós chamamos uma sexualização da angústia ou uma sexualização do humor deprimido. Isto é, são pessoas que elas lá no fundo têm um buraco depressivo que não conseguem olhar para ele, mas aquilo que, através de uma defesa maníaca, o que elas fazem é têm uma hipersexualidade. E, portanto, estão, naquele momento, elas sentem-se em alta. É difícil elas conseguirem perceber que aquilo não é uma sexualidade em alta, que aquilo, no fundo, são angústias, o medo do abandono, o medo de ser abafado, a fobia ao compromisso, fragilidades narcísicas, que estão ali a mobilizar toda aquela agitação sexual. Só quando estas defesas falham, isto é, só quando estas descargas orgásticas ou o outro consumido, como quem consome um ansiolítico em SOS, só quando isto deixa de funcionar é que aí o buraco depressivo aparece e é só nessa altura que nós conseguimos ajudá-los, porque até lá dificilmente uma pessoa destas vai pedir ajuda. Bom, eu queria agora um último ponto para falar da depressão na sexualidade, mas aqui com origem no social. Isto para dizer que o sexo e a sexualidade foram sempre, desde sempre, palcos de intervenção política e ideológica. E, portanto, há muita depressão ligada à sexualidade que foi criada precisamente por isso, por discriminação, por ideologia e pelas políticas associadas a isto. Há imensas pseudo-disfunções que na altura foram disfunções e não foram pequenas. Estou a pensar na questão da frigidez ou da velha discussão do orgasmo vaginal das mulheres. Houve uma série de perversões que foram fortemente punidas e censuradas, da masturbação à homossexualidade, e que hoje em dia não fazem qualquer sentido. Isto para dizer que os inícios da sexologia sempre foram uma sexologia conservadora, heterossexista e evidentemente ideológica, não é? Porque a história da sexualidade começa com a definição de uma identidade heterossexual e era a heterossexualidade versus os outros, em que todos os outros seriam os pervertidos da altura, não é? E mais, e a origem da sexualidade vê como objetivo único dessa mesma sexualidade a reprodução. Ora, evidentemente isto tudo são ideias que, espero eu, que tenham ruído e que hoje em dia a nossa forma de ver as coisas é diferente. Mas isto levanta aqui o que é hoje, como é que cada um de nós olha para todas estas diferentes formas de subjetivação da sexualidade que temos. Os transgêneros, os transexuais, os intersexuais, os não binários, os fluidos, como é que nós olhamos para isso? Eu ainda vou ouvindo alguns discursos de que isto são formas de estar desviantes. É bom lembrar que não vai há muito tempo, ainda, se estiverem atentos, ainda ouvem técnicos a dizer que o trans é um homossexual que não se aceita, ou que é um psicótico em delírio e, portanto, tem uma disforia de género, quando, no fundo, o sofrimento que estas pessoas vão tendo, ou que a maioria destas pessoas vai tendo, o sofrimento vem de fora. Elas apenas fazem parte de uma minoria que se sente discriminada. E esta é uma questão importante, porque nós caímos sistematicamente num erro que é achar que as palavras e os conceitos definem a ordem natural das coisas e, portanto, representam o mundo tal como ele é e que isso é imutável. Ora, isto não é verdade. O mundo é mutável e são os nossos conceitos é que tentam aprisionar esta visão que temos do mundo. E é isso que leva a que muitas das vezes as pessoas procuram à força encaixar numa gaveta, de preferência numa gaveta que lhes garanta alguma segurança, a gaveta da maioria, mesmo que isso os obrigue à castração da sua identidade e do seu prazer sexual
e à depressão. Agora, é fácil nós percebermos porque é que nós nos engavetamos. Nós engavetamos porque ninguém quer ficar sem conceito, ninguém quer ficar sem identidade, ninguém quer ser o estranho, o freak. E pior do que isso, porque sabemos que fora desta pseudonormalidade há muita agressividade, há muita violência face ao desvio. E esta questão é uma questão que é muito... Isto até é uma coisa muito curiosa, porque tem aqui um efeito colateral, que eu acho que é evidente que as sexualidades não normativas estão muito mais expostas à violência, à discriminação, mas a verdade é que, porque saem da caixa, também têm uma sexualidade muito mais livre do que as ditas normativas. São capazes de assumir, de compor a sua identidade de uma maneira que lhes faça sentido a elas, independentemente de qual é o sentido que o mundo lhes atribui, mas que lhes faz sentido a elas, e não esta coisa já pronta a vestir com que, bem, quando eu nasci era assim, a heterossexualidade é isto, a homossexualidade quando muito é aquilo, e não havia mais do que isto. Mas esta é uma questão importante porque, repare, os homossexuais vão à frente dentro destas formas de subjetivação da sexualidade, porque trilharam um caminho mais cedo e também levaram mais pancada mais cedo. Mas é muito curioso, quando nós ouvimos, todos os estudos que eu apanhava, diziam que os homossexuais sofriam mais de depressão do que a população em geral. O que é curioso é que depois era fácil de perceber que a causa era social, que a causa era a homofobia. Um dado que para mim me surpreendeu é que depois, quando estudaram a população homossexual, dentro destes ainda conseguiram perceber que a depressão era maior naqueles que ainda não tinham saído do armário. Isto para mim é que é uma coisa fascinante, porque no fundo os que saíram do armário tiveram que sofrer com discriminação, com violência, mas aparentemente a saúde mental deles ainda assim está melhor do que os outros que ainda não saíram do armário. Acho que estamos todos de acordo que a clínica mostra-nos isso todos os dias, que é uma criança que cresça num ambiente familiar ou social, homofóbico, transfóbico, assim, fóbico a qualquer forma de diferença, esta criança numa determinada fase do seu desenvolvimento é provável que possa criar até um ódio dirigido a si mesmo. Ódio dirigido a si mesmo que pode depois levar a condutas mais ou menos destrutivas e seguramente a quadros de depressão. E volto aqui a referir isto. Na minha opinião, a causa é social. Deixa-me só fazer um parênteses, porque os intersexuais são ainda mais fascinantes nisto, porque eles confrontam ainda mais com esta realidade, com a lógica binária que nós temos, desde logo, porque eles desafiam esta ideia de homens e mulher a sério, porque têm uma genitália ambígua. E logo quando eu digo ambígua, eu já estou a cair no erro de é ambígua face à lógica binária que nós temos. Porque se nos abstraímos desta lógica, a palavra ambígua deixa de fazer sentido. E nos intersexuais isso é muito visível como a forma como nós, quando a realidade não encaixa nas classificações e nas grelhas de compreensão que nós temos da realidade, em vez de nós dizermos, pois, então pior para a classificação, não é deixar as pessoas viverem em paz. Não, o que nós fazemos é obsessivamente tentamos contorcer para que estas pessoas encaixem na realidade que nos foi dita que é a ordem natural das coisas. Nem que para isso tenhamos que amputar, hormonar, fazer cirurgias a recém-nascidos, enfim. Há um caso típico, eu conto isto num minuto, que é para não me alongar, que foi muito popularizado pelo Foucault. Depois a Judith Butler, que tem um ótimo trabalho sobre a identidade de género, também explorou muito bem, que é o caso de Herculine. Herculine, isto passa-se na França do século XIX, nasceu hermafrodita e os médicos analisaram e decidiram que era uma menina. E, portanto, assim viveu até aos 20 anos, num convento, com outras meninas. Por condições que não deviam ter acontecido, há um padre que fura o sigilo da confissão e vem dizer cá para fora, revelar que, de facto, ela se envolvia eroticamente com outras meninas, que já tinha tido namoradas dentro do convento, etc. Isto vai a um médico que reescreve o diagnóstico inicial e o juiz dá autorização. Então, naquele momento, imediatamente Herculine foi obrigada
a assumir o papel masculino e a assumir-se como homem, teve como consequência ter que sair do convento e deixar as amigas e deixar a namorada da altura. O resultado é que Herculino suicidou-se. Porquê? Porque lhe retiraram aquilo que ele era, o que ela era. Né? E, portanto, quando nós não reconhecemos isto e obrigamos as pessoas a encaixarem numa realidade que não é delas, estes riscos acontecem. Eu não estou a dizer com isto, atenção, que não pode haver patologia nestas novas sexualidades. Seguramente que há, mas não é nem pela orientação sexual, nem pela identidade de género. Não é? Tal como a heterossexualidade não garante a sanidade mental de ninguém. Não é? Para terminar, e agora termino mesmo, porque as pessoas, perante esta diversidade toda, eu vejo muitas vezes pessoas assustadas e a levantar sempre, mas então onde é que fica a identidade no meio disto tudo? Para mim a resposta é óbvia, a identidade fica onde sempre esteve, que é na subjetividade de cada um. Porque a minha sexualidade não é igual à de mais ninguém. Esta foi a possível, foi aquela que eu consegui arranjar. Portanto, a subjetividade será sempre o último reduto que garante. O problema depois está é esta subjetividade. É normativa ou se choca com estes interesses. Porque, repare, esta é uma ideia importante que termino com ela, que é uma sociedade que aceita ou que censura estas formas de subjetivação que são diferentes, é uma sociedade que é isto que vai marcar a saúde mental, ou a culpa e a vergonha, que quando não são transformadas, levam as pessoas a comportamentos autodestrutivos e à depressão. E, portanto, aqui chegados, eu acho que a responsabilidade é de todos. Bom, e por aqui me fico. Muito obrigado por me terem ouvido. Obrigada, Dr. Pedro. Teremos a oportunidade de discutir abertamente mais à frente com todos. Doutora Sofia, passa a palavra. Olá, boa noite a todos. Quero muito agradecer ao IPNP, à Valéria, a doutora Valéria Sousa Gomes e também à Célia Baldaia, porque também é responsável pelo projeto Faces da Depressão. E é um gosto e um prazer enorme estar ao lado do Pedro, a poder falar de uma temática tão importante como esta da sexualidade, que desperta interesse em toda a gente, ou praticamente toda a gente. Eu achei muito importante este último tema que o Pedro falou, porque nós como psicólogos, de facto, não somos moralistas, não é? Portanto, nós temos que respeitar a dor dos nossos pacientes e todos nós, como seres humanos, deveríamos respeitar a sexualidade e a subjetividade de cada um. Não nos compete a nós julgar as orientações sexuais do outro, e quando alguém nos procura em consulta, compete-nos avaliar se a pessoa está efetivamente em sofrimento ou não. Nós podemos ter pessoas com práticas sadomasoquistas em consulta, ou que nos questionam, será que isto é normal? O que é afinal o normal, não é? Se isso não causa sofrimento à pessoa, quem somos nós para dizer que é o normal ou que não é? Cada um tem a sua sexualidade e tem o direito à sua sexualidade e ao seu belo prazer. E é este passo que nós na sociedade temos que efetivamente dar. Porque há um corpo e uma alma que é preciso, eu gosto muito desta frase que eu construí, que é: há um corpo e uma alma que é preciso respeitar, conhecer e dignificar. E que esse equilíbrio é que é a chave da felicidade de cada um. Portanto, acho importante ficarmos com esta reflexão de que quando se fala sobre sexualidade implica também falar sobre um tema que é muito mediatizado, não é? As dúvidas são muitas, a informação é dúbia, o tabu é muito, muito presente. Mas, contudo, é um tema do máximo interesse e de grande atualidade e que, de facto, hoje o que estamos aqui a fazer neste debate é falar e desmistificar conceitos, crenças, mitos à volta deste tema. Porque, na realidade, o sexo e mesmo a doença mental, não é? Estas questões da psicologia, mas falando sobre a sexualidade, encontra-se muito envolvida
por crenças limitadoras e ainda hoje estão longe de serem descortinadas. Claro que já temos alguns avanços e temos que trabalhar muito neste sentido, e como hoje estamos a fazer, a informar e a formar a comunidade e até colegas nossos que estão aqui a participar, mas nós sabemos que existe uma cultura, que existe a religião, que existem os valores, a educação e o julgamento também de uma sociedade patriarcal que tempera o cotidiano das relações. Às vezes também estamos em debates e dizer, não, nós também temos o matriarcal. Sim, dentro de casa existe o matriarcal, porque eu vejo no tempo da minha avó, ou mesmo nós mulheres, dominamos muito em casa. Poderíamos dizer que as mulheres dominam muito as tarefas de casa, do que vão fazer, o que muitas habilidades que têm. Eu considero isso um matriarcal, mas sem dúvida que nós vivemos numa sociedade patriarcal, não é? E grande parte da saúde sexual feminina, vou falar da feminina, é ainda hoje tida como irrelevante, porque essa também era a percepção de uma sociedade antiquada e posso dizer assim também misógina. Em contraponto, as dificuldades do homem na sexualidade ainda são ocultadas e confundidas com inferioridade da masculinidade. Portanto, acho que há aqui temas que nós estamos aqui, de facto, a discutir que são interessantes. O Pedro falou de uma coisa muito, muito agradável também, que é a sexualidade do animal em diferença à sexualidade humana. Isso é um conceito que eu utilizei muito no mestrado e no doutoramento por causa do orientador, do meu professor Brandão, também a Valéria eu conheço muito bem, não é? E sabe, que foi o conceito que ele também criou à volta da sexualidade humanizada. E é isto que nós também estamos a trabalhar, para uma sexualidade humanizada, que é isso que nos distingue dos animais, não é? Onde nós temos uma estimulação erótica, onde o objetivo é a procura do prazer, porque a sexualidade também antigamente era vista, devido a questões culturais, religiosas, para procriar, não é? Principalmente a imagem da mulher, a imagem era tenho sexo para ter filhos, ou tenho sexo com a mulher para procriação. E o prazer estava ocultado. Talvez o prazer serve não para estar com a mulher, mas para recorrer às prostitutas. Não é? Aí é para o prazer. E a mulher é para a educação dos filhos, não é? Para procriar. E nós sabemos que nós estamos numa época atual, esta era moderna, em que o prazer é de facto muito importante para todas as pessoas. Porque nós buscamos o prazer e evitamos o sofrimento. E, portanto, devemos falar sobre o prazer também quando falamos na sexualidade. E quanto a isso, as mulheres, porque o órgão sexual feminino é de facto diferente do masculino, não é? As mulheres devem conhecer melhor o seu corpo. Eu estou a falar das mulheres, também sou mulher, pronto, e por isso esta parte acho que é importante. A sexualidade vai muito mais além dos órgãos genitais, é uma questão de cabeça. Portanto, o cérebro, vamos dizer assim, o cérebro funciona como o principal órgão sexual. Não é? Tudo se passa muito aqui dentro. É quase como o Pedro estava a falar, curiosamente, a taxa de depressão não era naqueles que não tinham saído do armário, era daqueles que se tinham assumido publicamente, não é? Sobre a sua própria identidade ou orientação. Tudo se passa dentro da nossa cabeça. Como é que o outro vai pensar acerca de mim? O que é que o outro acha? Estas metacognições, o que é que eu vou fazer? O que é que o meu parceiro pensa sobre isto? O que é que isto pode resultar? Portanto, o sexo é de facto... E temos o clitóris, quando falamos também no prazer feminino, como o único órgão que tem como função dar prazer. Portanto, acho que nesta questão do conhecimento do próprio corpo, temos aqui passos importantes a dar, porque muitas mulheres desconhecem o próprio corpo e não conhecer a própria anatomia é tirar-lhes o poder e criar desvantagem na relação sexual, porque são várias as pessoas, as mulheres heterossexuais, que aprendem sobre sexo com os seus parceiros, aos quais também falta conhecimento sobre a psicofisiologia feminina. E isto começa desde muito cedo, porque falar sobre sexualidade deve começar em casa.
Na infância e na adolescência de muitas famílias não se fala abertamente. Na minha não se falou abertamente sobre sexualidade. Aos pais não é confortável falar sobre este tema como eles gostariam, uma vez que também não foram ensinados a fazê-lo, não é? Ou mesmo viveram uma educação onde esse tema era evitado. Ainda hoje é evitado, porque são poucas as famílias que se atrevem a abordar os filhos com literacia sexual. Também surgem estas perguntas: qual é a melhor forma de o fazer? Como e quando o fazer? E a importância dos afetos e de uma relação estável. Falta-lhes à vontade, falta naturalidade, falta segurança, falta conhecimento. Quanto mais naturalmente nós instruirmos as crianças e os adolescentes sobre este tema, mais preparados eles estarão para mais tarde se relacionarem com a sua própria sexualidade e com os seus parceiros, parceiro, parceira. Isto é fundamental. E também, nós atualmente temos visto nas notícias as questões do abuso sexual. Esta questão da igreja está muito mediatizado. Eu acho importante também esta literacia, porque existe muito abuso sexual a menores. Nós devemos instruir as nossas crianças, e começa em casa, e nós psicólogos, nós profissionais de saúde mental, temos que dar formação à comunidade, informação, explicar às crianças o que é permitido e o que não é permitido. Isto daria outra conversa aqui, mas eu não poderia deixar de dar esta pincelada nos abusos sexuais a menores. E também acho importante falar de outra coisa, que é a seguinte: a questão das disfunções sexuais. Portanto, sem dúvida que, falando em sexualidade e depressão, ninguém tem dúvida que a depressão, que é uma epidemia e é um problema de saúde a nível na escala mundial, prejudica com certeza as questões sexuais, não é? Mas também ninguém tem dúvida que problemas a nível das dificuldades sexuais podem causar depressão, com certeza. Se eu não me sinto bem com a minha própria sexualidade e na minha parceria, e nós sabemos que a sexualidade envolve procurar amor, contacto, ternura, intimidade, é aquela energia vital. Sem essa energia vital, como também nós estamos e como é que são estas nossas interações? E o Pedro falou muito bem na questão das disfunções sexuais, que nós temos que olhar para elas, porque muitas pessoas procuram terapeutas sexuais, sexólogos, e procuram-nos em consulta com estas problemáticas. E aqui eu acho importante falar do seguinte: quando falamos em disfunções sexuais, independentemente da questão do desejo, a falta de desejo, dispareunia na mulher, vaginismo, vulvodíneas, no homem temos disfunção erétil, também temos a falta do desejo. Eu acho importante que uma das coisas fundamentais para que as relações funcionem bem e de forma equilibrada é que sejam consentidas. Consentidas, ou seja, que não se faça sexo com alguém só para agradar ao outro. Eu vou fazer porque senão ele vai ficar chateado ou ela vai ficar chateada comigo. Não pode ser por coação do parceiro, mas sim porque realmente se quer ter relações sexuais. Eu, quando estou contigo, é porque quero mesmo. Tenho disponibilidade emocional, tenho disponibilidade física, e é fundamental que os casais trabalhem esta questão. É dizerem sim quando querem mesmo. E quando não apetece dizer, eu de facto não existe vontade, eu não estou disponível. E há outra coisa que também é importante para o bem-estar das relações, que é a comunicação íntima, a intimidade entre o casal. Ou seja, se eu não digo ao meu parceiro, não é? Numa relação heterossexual, pronto, se eu não digo, e homossexual, o que seja, se eu não digo o que quero, como é que a outra pessoa vai adivinhar o que me dá mais prazer? Se eu não pego e não dou as indicações, toca aqui, toca ali, olha, ali não porque não me é prazeroso, o outro não vai adivinhar.
porque existe também esta ideia, o outro já sabe, deveria saber como é que o corpo funciona, o outro não tem que saber. É uma exploração a dois e compete ao homem e à mulher também ajudar nesta exploração e nesta comunicação íntima, não é? Para ir de encontro ao prazer sexual feminino e masculino. E nós temos que fazer parte dessa descoberta, não é? E não devo partir do princípio que a outra pessoa sabe tudo. Portanto, esta comunicação, de facto, é fundamental. E há outra coisa que é importante também, que o Pedro falou, que é a questão do desejo. Pronto. O desejo não precisa de ser espontâneo. Há pessoas que acham que não tem que haver trabalho, não é? O desejo surge de repente e depois é que vamos ter relações. Não, antes fosse assim, não é? Que o desejo surgisse, como nos filmes, que é tudo maravilhoso e aquela fantasia fantástica. De facto não é assim. E há uma autora muito importante, que é a Rosemary Basson, falou-nos de uma coisa que se chama o desejo responsivo, não é? Em que, num momento de troca íntima, não é? Se calhar eu até nem estou com muita vontade, mas estamos os dois num momento a sós, naquele momento de troca íntima, eu até não estou tão estressada ou na situação, mas há um conforto físico, há ali um conforto emocional, e nessa situação eu posso ser convidada a pensar em sexo, e com carícias sexuais, e que vão, de facto, originar a excitação, e então aí vem o desejo. Portanto, também há que desmistificar, eu não tenho desejo. Não, é um investimento. O desejo, como a Rosemary Basson falou, o desejo tem que ser responsivo muitas das vezes, e temos que ter disponibilidade também para esta intimidade. Outra coisa que também influencia muito, eu acho importante, que é um tema que eu gosto, é nós vivemos numa sociedade muito acelerada. Estamos todos muito ocupados, todos com muitas tarefas, todos com muita coisa para fazer. E há uma temática que eu gosto muito de trabalhar também, que é a gestão do stress no local de trabalho, e que se fala agora bastante do burnout, que é um tema novo para um problema antigo, esta questão do esgotamento profissional, não é? Neurostenia também antigamente, mas as pessoas trabalham muito, não é? E gerir todas estas dinâmicas laborais, familiares, filhos, sexualidade, não é fácil. Há pessoas que, devido às questões laborais, causa-lhes tristeza, angústia e depressão, que depois também tem que ser gerida em casa. Portanto, não é fácil lidar com estes pratos, não é? De todas estas áreas da vida que são, de facto, que interferem. Nós temos que cuidar da saúde como um todo. Não é? Acho que é fundamental olhar para a saúde do ser humano na sexualidade, saúde física, saúde mental. Nós somos um todo. Este autocuidado que o ser humano não está habituado a trabalhar. Estamos muito habituados a tratar do outro, a cuidar do outro, mas a cuidar muito pouco de nós. Portanto, o autocuidado, a autoestima influencia na sexualidade. Existem mulheres com muita vergonha do corpo que têm e que dizem, eu odeio o meu corpo. Jovens, inclusive, que se sentem obesas, ou porque devido a estes estereótipos que nós vemos nas redes digitais, não é? Nas redes sociais, estes casais parecem muito felizes, que vão de viagem, a vida é maravilhosa, eles estão todos muito felizes, aparentemente muito felizes, aparentemente com corpos lindos, maravilhosos. Isto influencia a psique da mulher e do homem que está a observar aquela realidade. Que eu pergunto se é a realidade, não é? Nós, no nosso imaginário, temos as nossas respostas. Temos que ter atenção a isto, esta autoimagem, este autocuidado, na questão também da nossa própria sexualidade. Outra coisa que eu acho importante falar é o comportamento sexual é muito mais amplo do que o coito heterossexual penetrativo, porque também às vezes quando se fala em sexualidade pensa-se muito no coito penetrativo, não é? E a sexualidade é muito mais do que isso, embora para o homem, obviamente, como dizia um urologista que eu ouvi falar, diz ele, quer queiramos, quer não, para o homem, obviamente que o coito heterossexual penetrativo, pensando no heterossexual, isso é
de facto importante para o homem, não é? Não podemos desmistificar isto, desconsiderar isto. Mas o comportamento sexual é muito mais para além disto. E há outras coisas que também, quando estamos a falar, por exemplo, em orgasmo, a pessoa, quando diz que não tem orgasmo, mas a pessoa nunca tem orgasmo, ou não tem orgasmo só com a penetração, mas sim, por exemplo, com a masturbação. Isto também é outra questão que às vezes aparece em consultório. Eu não posso afirmar que uma pessoa, quando se fala nas questões do orgasmo, é anorgásmica, se chega ao orgasmo de uma maneira, mas não chega de outra. Isto também são outras questões para nós pensarmos. E há pessoas também que afirmam, eu não tenho vida sexual. Mas normalmente o que é que elas querem dizer? Que não têm relacionamentos sexuais com uma mulher ou com um homem? E por isso dizem que não têm vida sexual? Portanto, o que é que isso quer dizer? Que a pessoa diz, eu não tenho vida sexual, mas não tem fantasias, mas não tem sonhos, mas não tem pensamentos eróticos, não se masturba. Portanto, a sexualidade também é muito isto. E eu termino falando aqui também desta questão das consequências das dificuldades sexuais na vida das pessoas, não é? Isto traz consequências no casal, temos queixas de depressão que influenciam, obviamente, as dificuldades, as disfunções sexuais, temos muitas vezes queixas de ansiedade social que têm como base uma disfunção sexual, e há decisões que também se tomam na vida que são influenciadas por dificuldades sexuais. Será que eu permaneço no casamento? Será que eu saio? Será que eu devo procurar uma nova parceria? Vemos, como ainda falei há pouco, das dificuldades na autoimagem e as pessoas vão procurar uma nutricionista, um personal trainer, e quando nós, especialistas, começamos a cavar, não é? E percebemos que temos uma desinformação em relação à sexualidade, ou até uma disfunção com que fez que a pessoa construísse uma série de estratégias de compensação. Então vai ao personal trainer, anda na ginástica todos os dias, não é? Mas de facto uma compensação para lidar com aquela queixa que não foi tratada ou compreendida. E com outros problemas que se vão cristalizando e vão aparecer como queixas complexas, profissionais, e que nós depois começamos a acabar e acabamos por perceber que aquela depressão ou aqueles problemas que tinha inerente uma questão relacionada com a sexualidade. Também temos esta parte. Portanto, eu termino dizendo que, também falando ali um bocadinho na parte que o Pedro falou, há que respeitar estas novas, ou a questão da orientação sexual diferente, a questão da identidade sexual. Já existe há muito tempo a questão da homossexualidade e agora cada vez mais estas novas orientações, nós, se não nos metêssemos tanto na vida sexual das outras pessoas e deixássemos as pessoas serem felizes e viverem a vida que lhes faz sentido, era de facto algo que contribuiríamos para o bem-estar psíquico e emocional da maioria das pessoas. Portanto, este tema da sexualidade tem pano para mangas. Acho que já dei aqui assim, algumas luzes que para mim são importantes e que julgo ser importantes para muitas pessoas que estão aqui a ouvir-nos. E agora também teremos a abertura para podermos falar com algumas questões e mais sobre alguns assuntos específicos dentro desta área. Muito obrigada. Bem, muito obrigada aos dois e às vossas partilhas, muito interessantes. Vamos então, chegou o momento de abrirmos ao grande grupo, vamos abrir espaço ao debate. Não sei se foram colocando assim algumas questões no chat, temos aqui um comentário, podemos ler, entretanto. Convido então toda a gente a ligar as câmaras, a juntarem-se a nós. Olá, boa noite. Não sei se quer partilhar pessoalmente o seu comentário. Boa noite. Só quero congratular aqui a iniciativa do PNP e congratular também a comunicação feita pelos oradores, nomeadamente o Dr. Pedro, porque achei bastante interessante aqui a perspectiva que foi abordada da questão da pessoa deprimida, associada à questão da falta de desejo sexual, e também a abordagem que foi feita sobre as minorias sexuais e como elas são muitas vezes estigmatizadas e que também padecem de perturbação
depressiva associada a esse estigma social. Uhum. Parabéns. Obrigada. No fundo, falamos aqui um bocadinho desta necessidade de despatologização das várias condições sexuais, não é? Falávamos disto também na nossa reunião antes deste encontro. Não sei se o Dr. Pedro quer dizer algum comentário, ou a doutora Sofia. Eu queria, mas queria até para pegar numa coisa que a Sofia disse, porque repara, uma coisa que teve sempre subjacente àquilo que eu disse e subjacente a quase tudo o que a Sofia disse, e nós não usamos, eu pelo menos não usei, a expressão desigualdade de género. Porque a expressão desigualdade de género está na base de grande parte destas questões. Repara, muita da insatisfação sexual vem dessa desigualdade de género. Há um tema... há um tema que também está ligado à sexualidade, que está a ser muito discutido hoje em dia, que é a questão do consentimento. A Sofia falou nisso, a questão do consentimento e de que as pessoas têm que entrar em qualquer prática sexual a consentir. Mas este consentimento tem muito que se lhe diga, porque repare, primeiro é preciso perceber se o consentimento é um consentimento livre. Não é? Basta olharmos para as campanhas de prevenção da violação que existiam em alguns países. Em Belfast havia uma, quer dizer, que era muito... em que diziam que o álcool é a droga da violação e virado para as mulheres, quanto é que já bebeste hoje? E, portanto, as campanhas de prevenção da violação punham o foco nas vítimas, não punham o foco nos agressores, que é uma coisa extraordinária, não é? Portanto... Em tribunal houve muitos casos de violação em que a vítima perdeu porque, por exemplo, o encontro tinha sido marcado no Tinder, ou porque aquela mulher de facto decidiu que queria ter relações sexuais naquele dia com aquela pessoa. E, portanto, o pressuposto que está aqui é que se ela quis ter relações sexuais, então não pode ser violada. Ora, isto é um absurdo. E, portanto, estas questões do consentimento, e muito associadas à questão da desigualdade de género, porque, repare, hoje em dia confere-se o direito às mulheres de recusarem e de dizer não. Aliás, há uma célebre frase que se diz que é quando ela diz não, é não. Não é? Porque, não sei se se lembram daquele filme Os Acusados com a Jodie Foster, em que o não era interpretado como um não de cariz erótico, um não como quem diz sim, não é? E, portanto, por via das dúvidas, o não é não. Mas além da mulher ter o direito de recusar ter sexo ou de recusar certa prática sexual, mesmo querendo ter sexo com aquela pessoa, hoje em dia, de certa maneira, a tal história do empoderamento feminino, pede-se à mulher que a mulher também tenha o direito de exigir. Eu quero. Não é? E não ter vergonha de o assumir. E a questão que se põe é, mas nós estamos preparados para isso ou não? Não é? Ou a mensagem que é passada é, ok, façam isso, assumam mais este papel e depois elas levam com a censura de que estão a ser umas galérias ou de que não estão dentro de um papel minimamente adequado. É porque isto aqui faz toda a diferença, mesmo para as questões do consentimento. Repare, o consentimento, mesmo que não haja a tal violação, que esta é uma ideia importante, a pessoa pode consentir em ter relações sexuais e pode ser violada, não é? Mas o consentimento, por exemplo, resolve muito bem a questão do crime. Porque se a pessoa consentiu, não há crime. Mas o consentimento não resolve o problema do bom ou do mau sexo, nem sequer do sexo desejado, porque enquanto houver desigualdade de género, não há a mesma liberdade para tomar as posições. Pois, quantas mulheres, eu digo mulheres porque normalmente são elas que estão num plano de maior desigualdade, mas poderia ser um homem, quantas mulheres não consentem a ter relações sexuais que não querem, mas por medo da violência deles, por medo dos abusos, porque têm uma dependência financeira deles, e portanto, isto para dizer que para que haja esta satisfação sexual e esta liberdade sexual, é importante que as pessoas se respeitem e que vivam em igualdade. Se não houver esta igualdade, todo um conjunto de coisas fica completamente inquinado. Para que uma mulher possa dizer que não, é preciso que
o homem que está ao lado dela aceita um não, sem se tornar violento, ou sem se tornar agressivo, ou sem chantagear. Ele aceita ouvir um não, né? E aceita ouvir um não antes e aceita ouvir um não durante o próprio ato sexual, porque de repente a pessoa mudou de ideias ou porque a pessoa não quer alinhar em determinadas práticas. E, portanto, isto para dizer que isto depois é válido depois também para as minorias sexuais que podem estar ainda numa condição de maior fragilidade em termos de apoio, mas enquanto houver desigualdade de género, maior desigualdade de género traz maior insatisfação sexual, pelo menos para uma das partes, isso é inegável. E, portanto, isto é só para dar aqui uma nota de que, quer naquilo que eu disse, quer naquilo que a Sofia disse, porque a Sofia falou também muito na questão de é preciso querer e as pessoas têm que querer e têm que ter liberdade para assumir isso. Temos todos que fazer este trabalho de luta pela igualdade de género, para que depois isto possa ser real e não apenas uma coisa meramente que ficamos todos de consciência tranquila porque as pessoas agora já podem dizer que não, quando na prática estão limitadas para dizer que não. Pedro, e é verdade, se me permites, Claro. que é o seguinte, eu fiz uma live com a polícia e eles estavam a falar também sobre o stress e assim, e uma das informações que eu fiquei é que o crime número 1 em Portugal é a violência doméstica. E quando nós refletimos que estamos em 2023, ok? E o crime número 1 em Portugal, eu pensei, não, são furtos, não é? Mas violência doméstica número 1 é significativo. E violência doméstica, quando eu questionei, óbvio que nós percebemos que é o homem que agride a mulher. Existem casos que já estão denunciados porque vão perdendo alguma vergonha, mas são muito poucos, de homens que acusam que são agredidos pelas mulheres, mas obviamente que a grande percentagem é de mulheres que são agredidas pelos homens. Como é que é a sexualidade desse casal em que acontece esta violência doméstica, que é o crime número 1 em Portugal? A mulher aqui tem hipótese de dizer não? Ela provavelmente é violentada e sexualmente é coação, não é? Tu fazes porque eu quero, porque me apetece, não tem voto. E esta violência contra as mulheres, que já existe de lá atrás, continua. Ainda Sofia, esse aspecto que tu falas é que não é só violência doméstica, é violência nas relações de intimidade. Isso. É nas relações de intimidade, não é? E eu queria só deixar aqui uma nota que o Pedro estava a referir, que é só falar nos estereótipos e nas frases relativas às mulheres, não é? Portanto, quando falava no filme, não é? Ela a fazer-se difícil disse não, é o fazer-se difícil, é o pôr-se a jeito para as questões de alguém que contacta alguém para ter uma relação sexual, como se isso legitimasse o outro de abusar sexualmente, não é? O contrário também, a par o ser oferecida, não é? Todo este conjunto de frases, e eu estou só a dizer 3 porque o povo, digamos, as pessoas estão completamente impregnadas de frases que desrespeitam e retiram a legitimidade da sexualidade feminina, antes de mais. E esta depressão que provoca depressão, que provoca a perda da identidade e do seu próprio prazer e de se poder posicionar, leva a que haja depois as disfunções, e nós temos claramente pessoas que têm disfunções que depois provocam depressões. Mas têm disfunções muitas das vezes porque está na raiz uma questão, e eu tenho vários estudos com a professora Marisala no Observatório da Sexualidade da Universidade da Maia, onde um grande preditor das disfunções sexuais está relacionado com as questões da vinculação, do vínculo, da segurança. Se uma pessoa não sente segurança nesta relação de intimidade, naturalmente que vão surgir disfunções, mas elas são disfunções sexuais em si ou são disfunções do vínculo, não é? Que depois provocam a dificuldade em conhecer o seu próprio corpo, e aqui eu volto a colocar as questões dos preconceitos, não é? E das minorias. Eu não sou
muito otimista em relação a isso, de grandes avanços. Eu acho que nós temos uma cultura que não aceita a diferença, não é? E a diferença normalmente é do outro. Só que até que ponto é que a diferença não é minha? Eu tenho uma forma diferente de pensar a minha sexualidade e gosto imenso da expressão que o Pedro usa, que é a subjetivação da sexualidade, porque é mesmo isto. A sexualidade é subjetiva. E gostei imenso da intervenção do Pedro a este propósito, da Sofia também, porque trouxe aqui muitas questões importantes para refletirmos, para vivermos uma melhor sexualidade. Mas a metáfora que eu trago é que o Pedro trouxe ilustrações várias familiares. Muitos casos, muitas dinâmicas, que nenhum é igual ao outro. Cada casa tem a sua própria ilustração, da sua própria forma de viver a sexualidade. E isso é que é efetivamente a diversidade, quando nós colocamos a sexualidade, né, tem umas caixinhas, de facto retiramos todo este papel da diversidade. Eu só deixo aqui porque eu tenho aqui muitas coisas que eu adoraria falar, mas deixo de facto também para os outros. O paradoxo que me fez pensar a Sofia, que é o Pedro e a Sofia. O Pedro refere que toda a gente, de alguma maneira, diz ao outro como é que ele deve viver a sua sexualidade, não é? Portanto, tem uma concepção muito clara da sexualidade do outro. Mas depois a mulher espera que o outro adivinhe a sua própria sexualidade, quando é tão quando é subjetiva. Portanto, parece que são paradoxos para mim, porque o outro, efetivamente, não sabe como é que é a minha própria sexualidade se eu não a comunicar, se eu não a falar. Então toda a gente sabe a sexualidade do outro, mas ao mesmo tempo não sabe e depois não se sente satisfeito porque o outro não adivinha. Faz sentido o que eu estou a dizer? Parece-me assim dois mundos, digamos, e que não se tocam, de facto. Mas deixo para vocês o resto das reflexões, questões. Eu acho muito importante, Valéria, essa parte do desconhecimento, não é? Do próprio corpo. Para o homem é mais fácil não haver tanto esse desconhecimento, porque nós associamos até ao homem a uma manipulação do próprio órgão sexual de outra forma que a mulher não o tem, não é? E da experiência que eu tenho e que eu vivi, percebi que muitas mulheres nunca conheceram a sua própria vulva, portanto, e desconhecem a própria anatomia da genitália. E o que nós às vezes fazemos e que devemos na formação é quantas mulheres já colocaram um espelho à frente da própria genitália, do próprio órgão genital, para conhecer a vulva e toda a sua estrutura, não é? E será que sabem a diferença entre vulva e vagina? Portanto, esta literacia também, que mesmo nós técnicos da saúde, ligados à sexologia, acho que são formações que devemos dar, não só para as adolescentes, mas até para pessoas mais velhas, que eu sei que nunca colocaram um espelho à frente do próprio órgão sexual para conhecerem. E esta exploração é importante. Porque há muito pudor, e muita vergonha à muita volta culpa e vergonha. Não, a culpa vem depois, porque há muito pudor e a vergonha, e quando de facto sentem esse apelo sexual e afetivo, vêm novamente os estereótipos sociais que aqui falávamos. Eu posso só dizer uma outra nota que me tinha esquecido, quando o Pedro falava sobre as questões, no fundo, se o homem está preparado para algumas comunicações da própria mulher. No estudo em que nós fizemos, encontramos alguma correlação entre algumas estratégias de regulação emocional nos homens. Quanto mais elevada ela fosse, menor a satisfação sexual e maior algumas disfunções sexuais. E para nós isso foi muito curioso, porque aparentemente, conhecendo melhor as suas emoções e as dos outros, estariam mais capazes de ter relações de intimidade. Isso não acontecia porque era uma enorme preocupação com as companheiras,
se estariam de facto depois também à altura, e aqui tem os preconceitos do machismo, etc. E para nós foi mesmo curioso, quanto maior o conhecimento emocional, maior a angústia e preocupação do ponto de vista sexual. Quanto menor conhecimento, maior função erétil, porque estavam muito focados na função sexual em si. Pedro, o que é que acha? Pois, não estava a pensar nisso, também para mim é um bocadinho surpreendente. Acho que se calhar um meio termo era o ideal, porque aí pode haver também, em alguns casos, digo eu, é que às vezes essa preocupação excessiva com o prazer do outro é uma coisa narcísica, isto é, repara, agora Sim, claro. acontece menos isto, mas eu aqui há uns anos lembro-me de aparecerem às vezes casais no consultório em que ele estava angustiadíssimo porque ela não conseguia ter orgasmo no coito, lá está, como a Sofia dizia, e conseguia ter orgasmo através da masturbação, através do sexo oral, mas no coito não conseguia, e rapidamente depois se percebia, quando se falava só com ele, que a preocupação dele é porque ele achava que a ausência de orgasmo dele era um carimbo de incompetência, a ausência de orgasmo dela era um carimbo de incompetência para ele, porque ele é que não tinha sido suficientemente capaz. Aliás, há uma parte significativa das disfunções sexuais nos homens e nas mulheres em que é precisamente aquilo que eu dizia, que é a dificuldade, e isso tem a ver com aquilo que disse antes. Se houver uma boa capacidade de vinculação, se houver segurança, se houver confiança, isto pode-se dar, e atenção que isto, todos nós vimos com um equipamento de base lá de trás, que não, e às vezes esse equipamento vem muito danificado, não é? Portanto, às vezes não é culpa necessariamente do parceiro ou da parceira, mas pronto, mas se conseguirmos ter isto, aí pode-se dar o salto para aquilo que eu dizia, que é a perda de controle, quer dizer, para a boa perda de controle para poder fruir a sexualidade de uma maneira mais livre. Quando não há, quantas e quantas vezes as mulheres que às vezes não conseguem atingir orgasmo porque estão num processo de auto-observação. Às vezes é porque a estimulação é inadequada, pronto. Mas muitas vezes estão num processo de auto-observação em que elas próprias não estão, lá está, não perderam o controle, estão a controlar a situação. Será que é agora? Será que vou conseguir? Será que não vou conseguir? Isto em si mesmo é inibidor. Nos homens aquilo que se vê muito é isso, que é a preocupação, às vezes é uma preocupação se eu estou a ser suficientemente capaz de lhe dar prazer a ela ou não. Se for isto, pode trazer problemas. Se for uma preocupação saudável, de eu estar preocupado que o outro usufrua da coisa da mesma maneira que eu, aí já penso que a coisa poderá funcionar bem melhor. Que faltará também uma verdadeira literacia emocional, não é? Também dos homens em relação às mulheres. Como é que é o funcionamento emocional? Como é que é a regulação emocional das mulheres? Eu acho que nós vamos assistindo aí esta preocupação com a emoção dos outros, e as crianças vão sendo trabalhadas também nesse sentido, mas ainda aí falta conhecimento exatamente como é que as mulheres sentem, como é que elas regulam as suas próprias emoções. Parece que às vezes não estão totalmente preparados para isso, mas de facto também da parte da mulher tem que haver essa comunicação clara. Tem que haver. Como dizia a Sofia, não se adivinha, não é? É verdade, não se adivinha e isso deve ser comunicado. É evidente que para comunicar este tipo de coisas é preciso haver a tal relação que permita este tipo de comunicação. Mas ainda há outro fator, é que eu sou daqueles, eu comecei por dizer que a sexualidade está sempre envolta em mistério e eu acredito muito nisto. Ou seja, às vezes nós só percebemos aquilo que gostamos a fazê-lo. Há coisas que as pessoas vão para uma relação, de repente coisas que não gostavam numa relação e passam a gostar noutra. Ou coisas que acharam que nunca lhes tinha passado pela cabeça fazer e que de repente dão por si a querer fazer e a gostar. Pessoas que gostam quando estão sozinhas, gostam de se tocar de uma determinada maneira e quando estão com alguém não gostam que essa pessoa toque dessa maneira. Portanto, isto é de uma complexidade tal que também não podemos ter a ideia, digo eu, de que eu sei tudo sobre mim, sobre o meu corpo e sobre como é que eu gosto de ser tocado e como é que eu gosto de ser estimulado
porque isto depende muito da relação. Eu tenho que ir para a relação também com esta noção de que posso, se tudo correr bem, vou ser surpreendido. E que vai haver coisas em que isto não é chegar lá, faço o meu número, não é? Como alguns que parece que vão para o Cirque de Soleil, não é? Que estão muito focados na performance, não é? Quer dizer, e faço o meu número e depois venho. Não, isto não é assim, porque aí não estamos num jogo a dois, aí estamos numa coisa em que se, através do outro, eu realizo as minhas fantasias, mas o outro está excluído do meu imaginário, coisa diferente. É esta noção de que, por um lado, é preciso que cada um faça o seu trabalho, como a Sofia dizia, explorar o corpo. O das mulheres tem mesmo que ser explorado, ao contrário do dos homens, que é um bocadinho mais visível. Mas depois é esta noção de que isto pode ser entrar por terra desconhecida, eu acho que é muito rica. Acho que é muito rica. Acho que nos enriquece esta ideia de que hoje, com 51 anos, a minha sexualidade é diferente do que era há uns anos atrás. Vai ser diferente, vou crescer para algum lado, não sei bem para onde, mas esta ideia da surpresa e da surpresa não é só com o que vai acontecer com o outro, é do próprio. Porque esta é uma coisa que, às vezes, pede-se também às pessoas. Eu acho que as pessoas devem se conhecer minimamente, mas devem se conhecer minimamente a sós e na relação com alguém, mas depois não ter ilusões de que está tudo sabido e de que somos um projeto acabado e que agora é só escolher a pessoa que vai encaixar aqui. Não, isto depois é uma coisa que é dinâmica, é um projeto inacabado, como eu dizia, e há muito mistério à volta. E eu acho que isto é bom. E processos co-construídos, não é? Em conjunto, e que aquela relação aquela relação é completamente diferente de todas as outras que já tivemos ou que vamos ter, não é? E nos estudos da sexualidade esta tem sido feita a grande crítica, que é retirar o caráter dinâmico daquela própria relação, não é? Avalia-se os homens, estuda-se os homens, estuda-se as mulheres, mas há muito poucos estudos que estudam aquela díade em particular e a forma como cada um influencia de facto o outro. É verdade. A Mary Dwight, está a trazer alguns trabalhos sobre essa questão. Posso lançar aqui uma pergunta que está relacionada novamente com a questão da vinculação e da segurança, não é? E depois a questão da traição e de trair com outra ou outro, e muitas vezes esta questão da sexualidade. Como é que qual é o impacto, não é, desta traição no processo de vinculação, no processo de segurança? Porque é que isto é tão presente? É um tema muito delicado, esta questão da infidelidade, não é? Nós sabemos que existe, pronto, e de facto muitas vezes também é um motivo de consulta. Eu nem falo de maneira, é mesmo a traição da confiança. Não é só, sim. eu não pensei assim tanto na infidelidade só, mas o trair a confiança. É muito complicado e muito complexo, porque estamos a falar como uma ferida de apego, não é? É de facto uma dor muito intensa, quando as pessoas relatam essa questão de trair a confiança, não é? O outro traiu-me, não é só na questão sexual, eu já não confio mais nessa pessoa. Como muitas pessoas também falam, o diamante quebrou, não é? O cristal quebrou-se e na possibilidade de poder fazer algo aí à volta, é preciso de facto... O tempo não é... O que nós temos visto é que o tempo não é capaz de curar, e promessas também não, e desculpas também não. E quando é aí, quando se trai a confiança, nesta díade, o arrependimento genuíno tem que acontecer. Para não falar do traidor, que não acho muito bonito, falando mais do ativo, o ativo, não é? Porque o passivo tem sempre muita necessidade de falar, e quando a pessoa tem muita necessidade de falar, e isso acontece muito nas mulheres, é sinal que aquela dor também não passou. Né? E não é um mês, não são 2 meses, não são 3 meses. Quando existe a vontade
de ambas as partes, de superar essa traição de confiança, é preciso um trabalho gota a gota, e aquilo que eu chamo uma reparentalização gota a gota. E de facto o ativo tem que ter muita vontade e o passivo tem que querer e aceitar e estar disposto a entrar neste desafio. E eu acho que a infidelidade as pessoas buscam infidelidade muitas vezes para quê? Não é? Para procurar espontaneidade e lazer, aquela loucura, não é? Vão buscar fora, diz-se assim... O Pedro falou disso, muitas vezes à procura de algo que não se encontra na relação, mas muitas vezes também não foi permitido, voltamos outra vez aos estereótipos e aos preconceitos da própria sexualidade. Eu trago também isto porque tenho acompanhado algumas pessoas que é a própria dificuldade depois na área da sexualidade, tem na antecâmara uma traição da confiança que não permite novamente a pessoa deixar-se ir e este medo de voltar a de facto a acontecer e portanto surge depois a ausência de prazer, a ausência de vontade, no fundo é o medo de voltar a confiar. Eu concordo com isso, é um medo de sofrer, aquilo que eu dizia também no início, aquela pessoa a quem nós nos entregamos e nos entregamos a sério, é uma pessoa que nos pode dar alegrias que dificilmente encontramos no outro lado, mas também é uma pessoa que nos pode mandar ao tapete e ser difícil conseguirmos levantar. A questão da traição, e percebi que não era apenas uma infidelidade sexual, era uma traição da confiança. É muito complicado porque, repare, vai ao âmago daquilo que é a base das coisas, para que é aquilo que falávamos da confiança, para depois, em cima do chão da confiança, tudo o resto poder ser construído. Mas há aqui uma questão que depois é sempre importante, que é, seja em que tipo de traição for, se o casal encontra um sentido para aquilo. Porque às vezes, não sei de que é que estamos a falar, mas às vezes a pessoa que se sente magoada e traída encontra um sentido para aquilo ter acontecido. Isto não vai fazer desaparecer a dor, nem vai fazer que se recupere a confiança no dia seguinte. Mas uma coisa é, como a Hannah Arendt dizia, não é que quando em cima de uma dor nós podemos contar uma história que faça sentido, essa dor torna-se mais tolerável. Não é? E aqui é um bocado a mesma coisa, mesmo nas infidelidades, quando a parte enganada ou traída, mesmo que diga, aquela pessoa, eu devia agora era enforcá-la numa árvore que está lá em frente à casa. Mas esta pessoa depois faz um trabalho em que diz, se calhar, nada do que foi feito tem justificação, mas eu acho que a relação estava desgastada, eu estava demasiado focado no trabalho, eu não dava a atenção que queria, os filhos também se meteram... Quando se encontra um sentido para o que aconteceu, não, como eu digo, não apaga o que aconteceu, não cura imediatamente, mas é o único caminho de poder cicatrizar a ferida. A cicatriz vai ficar sempre lá para o resto da vida e às vezes é bom que esteja visível, que é para a pessoa perceber que temos que cuidar bem da relação, porque senão ela pode terminar. Mas esta é uma questão fundamental, quer dizer, é o que nós fazemos na vida desde que nascemos, é tentar encontrar um sentido para as coisas, porque se não encontrarmos um sentido para as coisas é a escuridão, é o medo, é o abandono. E, portanto, essa é uma questão, nas questões da infidelidade ou da traição sexual, essa depois é uma coisa muito curiosa, porque nós também aí vamos vendo modalidades, quer dizer, agora estou-me a referir exclusivamente à infidelidade, as pessoas já vão decompondo as infidelidades e às vezes não, isto foi só uma coisa online, não, isto foi só uma coisa meramente física, não, isto foi só uma coisa de trocas de mensagens carinhosas, mas nunca nos vimos. Às vezes há até coisas curiosas, eu vejo isto... Não houve penetração, que é outra coisa que a Sofia trazia, não é? As questões só da penetração, não é? Uma coisa curiosa que eu às vezes ouço confesso que da experiência que tenho ouço mais isto nos homossexuais, mas quem, por exemplo, é um casal que decide introduzir uma terceira pessoa na relação e aquilo está perfeitamente definido, quer dizer, em que, por exemplo, aí a traição não é
um dos dois ter ido naquele dia para a cama com o outro ou ter ido ao cinema com o outro. Eles definem certos critérios, por exemplo, não pode ir àquele restaurante, não pode ir de férias, não pode viver certo tipo de experiências que essas são íntimas de nós os dois. E, portanto, estes critérios depois também estão a mudar, não é? Claro que a maioria continua a haver aquela tal questão de mas houve contacto ou não houve, mas estes critérios também estão a mudar nesta questão da infidelidade, na questão da traição geral, da traição da confiança, pois são os alicerces da relação que ficam abanados, consoante a personalidade das pessoas e consoante a gravidade da coisa. Eu acho que isto é reparável ou não. Às vezes não é. E às vezes mais vale assumir que não é e depois cada um fazer o seu luto no seu cantinho do que estarem ali num ajuste de contas ad eterno, não? Uhum. O Pedro falava na palavra-chave, que é a questão da reparação, não é? A possibilidade de reparar, não é? E se não há às vezes essa possibilidade, aí surgem de facto a violência, não é? Interpessoal, na intimidade, e depois também os quadros depressivos, não é? E a pessoa a sentir-se também incapaz e que não teve a altura, e a culpa e a desesperança, não é? E vai-se instalando esses processos, não é? Pedro tocou um bocadinho também, trazendo agora a questão da depressão. O Pedro também tocou na questão da relação de dependência ou até em personalidades dependentes. Por exemplo, há uma coisa que às vezes se ouve cada vez mais com o empoderamento da mulher, aquela coisa do homem não aguenta uma mulher de lingerie. E parece-me que isto está ligado às vezes a estes quadros depressivos ou quadros em que a autoestima, o lugar do homem na relação, ou até da personalidade, de tipos de personalidade, não sei bem como é que isto, qual é esta dinâmica, como é que estas coisas, o que é que acontece aqui na relação, sobretudo num ambiente social atual em que é o empoderamento da mulher, a mulher tem mais poder, o que equilibra mais as coisas, mas inevitavelmente retira também poder ao homem. Queria ouvir, se calhar, o Pedro e a Sofia sobre isto. Sofia? Ok, eu tenho uma opinião acerca disso muito clara, que é, existe claramente uma alteração de funções, não é? E do papel da mulher. No tempo da minha avó, vamos dizer assim, ela ficava em casa a cuidar das lides de casa e dos filhos. E a função do meu avô era trabalhar e suprir economicamente a casa, não é? E a família. E, de facto, isto atualmente não é nada assim que acontece. A mulher, este empoderamento feminino, desde o tempo em que nós temos a possibilidade da contracepção, também, que foi um empoderamento feminino, e a possibilidade da mulher trabalhar, ser autónoma, ser independente, ser autónoma financeiramente, ser independente, também deu um empoderamento grande à mulher. E hoje não é a mulher não está em casa a cuidar dos filhos, a não ser que exista essa possibilidade, mas a maioria das mulheres sai de casa para trabalhar, tem uma vida bastante ativa a nível laboral e execução de várias tarefas, e depois chega a casa e tem tarefas em casa que são divididas com o parceiro. Não é? E este novo conceito também faz um bocadinho de confusão ao homem. Qual é o meu papel? Porque antigamente o homem sabia qual era o papel dele, muito bem definido. Ele tinha como papel trabalhar e para pagar as contas, e a mulher tratava da educação dos filhos, e o homem também, mas a mulher tratava das lides da casa e da educação dos filhos principalmente. Mas e agora? Qual é o papel do homem nesta nova realidade? E nós agora vivemos uma realidade em que queremos como eu já tinha falado, queremos o amigo, o amante, o homem maravilha, não é? Que tem uma série de atributos que ele próprio fica confuso. Não sei se Pedro está a poder partilhar disto como homem, mas eu vejo situações dessas e que o homem fica perdido, qual é a minha função aqui?
e isto de facto são novas realidades que numa relação a dois, numa boa comunicação, as pessoas têm que perceber um equilíbrio e como poder amenizar isto, de forma ao homem não se sentir inferior, né, e trabalharem os dois numa relação saudável e estável, trabalhando estas nuances. Mas eu vejo o meu avô não se preocuparia se a minha avó teria orgasmo ou não. Isso não se colocaria em questão. Atualmente o homem preocupa-se se numa relação saudável, se a mulher tem orgasmo ou não e vice-versa. Portanto, os papéis efetivamente mudaram, portanto é muito mais exigente. E sem dúvida que é exigente para a mulher e é exigente para o homem. É aqui na ótica de ser exigente para o homem, não é? Sim. E se adaptar ao novo papel. Adaptar a um papel de facto diferente do que era antigamente. Mas, Pedro, claro, não sei o que acha. em defesa da classe, eu queria dizer que assim, a verdade é que isso também é vivido com prazer, porque se há coisas, não vou surpreender ninguém, que não há prazer nenhum na igualdade de tarefas, aspirar a casa, lavar a louça, não é? Agora, há coisas que dão imenso prazer, porque eu lembro de, para mim, uma referência da psiquiatria portuguesa, não dizer quem é, que uma vez dizia com grande orgulho, que eu nunca mudei uma fralda a um filho meu, mas fui eu que lhe ensinei a andar de bicicleta e a nadar, e fui eu que o levei a ver as estrelas e tal e tal. Ora, eu mudei fraldas aos meus filhos desde o primeiro dia em que eles nasceram, e confesso que aquilo foi uma experiência riquíssima para mim. Sem que, se calhar, como dizia a Sofia, se calhar o meu pai ou o meu avô iriam se questionar, mas eu não estaria aqui assim um bocadinho efeminado, aqui a fazer coisas de... O problema é que esta revolução já aconteceu. Nós às vezes não temos noção de... A mulher não vai há muito tempo, não podia trabalhar. Como dizia, não podia votar. Como dizia a Sofia, com o aparecimento da pílula, finalmente se conseguiu fazer a separação entre o sexo e a procriação. Isto foi uma revolução brutal. A família heterossexual, tal como nós a conhecemos, está, não direi em crise, mas para lá caminha, e há uma diversidade de famílias monoparentais, homossexuais, eu com os meus filhos, ela com os dela, e, enfim. Portanto, há uma multiplicidade de coisas a acontecer que nós já estamos a viver, que às vezes nem nos apercebemos. A banalização do divórcio, a forma como estes movimentos LGBTQIA+, têm vindo a ganhar protagonismo e a ganhar a sua identidade, esta despatologização que dizíamos de uma série de formas de estar na sexualidade que eram ditas como desviantes. Portanto, a mudança está a acontecer. A verdade é que, repara, isto é mais exigente para os homens, nenhuma dúvida. Mas ainda assim, eles estão muito favorecidos e a desigualdade de género ainda está longe de ter terminado. Agora, eu acho é que as pessoas todas vão percebendo um bocadinho. Alguém dizia há pouco, peço desculpa, mas alguém falava nesta questão da subjetivação da sexualidade. É que é isso mesmo. Eu acredito mesmo, quando Freud nos dizia que nós nascemos perversos polimorfos, isto é, a criança quando nasce tem uma série de necessidades e desejos, e ela procura o prazer, ponto, e depois é ensinada a afunilar estes seus desejos para encontrar uma identidade específica e um objeto de desejo específico. Ora, esta é uma ideia muito importante, porque o Foucault pega muito nisso. Ele diz que as identidades sexuais, quando nós definimos a masculinidade ou a feminilidade, aprisionam precisamente esta polimorfia da sexualidade, que é os heterossexuais não têm que ser todos iguais, não é? Sejam os homens, sejam as mulheres. O problema é que nós criamos todos estes conceitos. Nós pegamos, quando nós falamos na masculinidade ou na feminilidade, que falava há bocadinho, repare, nós pegamos em coisas que são completamente diversas. Ok, a pessoa pode nascer menino, ou pode nascer menina, ou pode nascer um intersexual. Mas depois, na altura, os intersexuais não eram tidos em equação e, portanto, partiu-se do princípio que só havia dois sexos. Só havia dois sexos, só podia haver dois géneros.
E o que é que se fez? Pegou-se numa coisa que vem da biologia, é verdade, a menina é diferente da menina, e construiu-se uma coisa chamada masculinidade e feminilidade, que é pegarem coisas aleatórias e dizer, elas gostam de rosa, eles gostam de azul, elas brincam com bonecas, eles jogam bola, eles conduzem, elas cozinham, que são coisas que estão a ser desmontadas, e por isso essa pergunta é muito importante, não é? De como é que as pessoas se habituam aos papéis. Os homens hoje em dia que se depilam, há 30 anos atrás, ou há 20, se calhar nem é preciso ir tão longe, seriam olhados de canto. Isto está ali a caminho de uma... Agora, há muitos anos de história para trás, sobretudo naquelas crianças, e aqui ninguém se zangue comigo, mas uma parte significativa da desigualdade de género é culpa das mulheres, das mães que educam muitas vezes de maneiras distintas os meninos e as meninas e que as obrigam a fazer determinadas coisas que a eles não. Porque isto depois vai ter repercussões, porque se pensar assim, se pensar que aos meninos a masculinidade, ser homem é não ser mulher, que é uma tontice, mas pronto, mas é este o princípio, o processo de crescimento vai ser uma desidentificação com tudo o que está associado ao universo feminino. Ora, se há coisas que estão associadas ao universo feminino que são fundamentais, a sensibilidade, os afetos, o mimo, poderem assumir que estão vulneráveis. O que é que acontece? Acontece que estas pessoas que fazem este processo assim à bruta, deitam tudo, deitam a criança e com a água do banho, ou seja, deitam estas coisas todas fora, e isto é uma coisa de um grande desamparo. Repare, aqui há 10 anos saiu um estudo em que Portugal era o país da Europa em que o número de pessoas, de mulheres, a diferença entre as mulheres e os homens que pediam ajuda para a depressão, o fosso era maior. Não é? Mas alguém acredita que as mulheres é que estão muito mais deprimidas que os homens, devem estar muito mais cansadas do que eles, mas mais deprimidas. Aqui o que significa é que, de facto, para um homem, lá está, que rejeitou toda esta parte feminina que também nos deve habitar a homens, e portanto não se pode mostrar sensível, não se pode mostrar vulnerável, não pode pedir ajuda, tem que aguentar tudo, torna isto tudo muito mais complexo. Novamente, voltando aqui, os homossexuais foram os primeiros a baralhar estas gavetas, porque ali o avô da Sofia, no tempo dele, a masculinidade passava pela posse e o poder sobre uma mulher. E a feminilidade passava pela entrega e obediência da mulher ao homem. Ora, os homossexuais baralharam logo isto tudo, porque na homossexualidade nós temos isto baralhado. Porque é possível que um homem a entregar-se e a ser obediente a outro homem, portanto, logo, em teoria, nesta lógica, e que eu acho que é errada, mas estaria a ser feminino, como podemos ver uma mulher a entregar-se a outra mulher numa lógica de poder sobre ela, perfeitamente. Estas lógicas dos papéis mais estereotipados, elas estão a ruir. Agora, não lhe posso dizer se isto está para durar, porque aquilo que nós sabemos pela história da sexualidade é que isto é feito de ciclos. Não é? Nós neste momento estamos num ciclo de alguma desrepressão, mas nada nos garante que daqui a 10 ou 20 anos venha novamente uma coisa mais repressiva. Não sei. Pedro, e essa questão da polarização das funções, não é? Porque voltamos à questão, e os próprios profissionais às vezes ainda terem esse discurso, não é? Que a regra pertence ao pai e o colo pertence à mãe, como se isso, mais uma vez usando a palavra que gostei imenso, que não pudesse coabitar em ambas as pessoas, não é? E a questão da sensibilidade, que eu falava há bocadinho, a questão do estudo, tem muito a ver com esta questão da sensibilidade, não é? Mas normalmente a sensibilidade ou hipersensibilidade numa criança, por exemplo, rapaz, às vezes ainda é falado que é o mariquinhas, porque é hipersensível. E uma rapariga, uma mulher mais hipersensível também é uma histérica, não é? A sensibilidade ou hipersensibilidade está sempre em volta desta questão muito do desequilíbrio muito ligado ao feminino, mais uma vez, não é? E um homem, uma mulher, eu não quero muito aquele estereótipo do homem não chora, etc. Não é por aí, mas é assim, a sensibilidade às vezes não é bem vista
ainda continua a não ser muito bem vista dentro do mundo masculino, ainda que muito apreciada pelas mulheres, porque as mulheres apreciam muito um homem sensível, não é? Porque, de facto, um homem nem é um homem sensível. As mulheres apreciam homens e mulheres, no fundo, pessoas sensíveis, porque assim é que nós nos podemos, de facto, entender. Mas, mais uma vez, esses estereótipos, não é? De clivar e de colocar em funções, não é? A questão da homossexualidade. Qual é que tem o papel do homem e qual é que tem o papel da mulher? What? Porque é que isto tem que ser colocado novamente numa organização heterossexual dentro de uma relação homossexual? Portanto, voltamos sempre aos mesmos preconceitos, não é? E no fundo, uma das palavras que eu mais gosto é pessoa. Nós estamos face a uma pessoa, com todas as suas diversidades, sensibilidades, características, etc. Eu gostaria também de ouvir um pouco a vossa opinião do ponto de vista psíquico, do impacto que pode ter do ponto de vista psíquico, desta utilização cada vez mais crescente das várias aplicações, como por exemplo o Tinder, porque é algo que vai surgindo, tem vindo a surgir bastante em consulta, utilizar de uma forma quase que exclusiva estas aplicações para se conhecer o outro, do ponto de vista sexual, do ponto de vista amoroso, ou ambos. Gostaria de ouvir um bocadinho a vossa opinião em relação a isso. Se calhar não é a melhor questão, de facto, a colocar nesta fase final. Claro, eu não tenho... A minha opinião é que era uma inevitabilidade nos tempos que vivemos, não é? Nos tempos do digital, da pressa, uma aplicação que facilita os encontros e que a pessoa tenha... Temos tudo no telemóvel, porque é que não haveríamos de ter o bar ou a discoteca ou tudo também lá sem ter que sair de casa? Isso, repare, depois... É bom perceber que a experiência que eu tenho das pessoas que me procuram é que o Tinder começou por ser uma coisa com fama de ser uma coisa de sexo puro e duro, hoje em dia está lá tudo. Pessoas que querem sexo puro e duro, pessoas que andam à procura do amor da sua vida. Conheço algumas pessoas que são pessoas que sofrem de profunda ansiedade social e que nunca tiveram uma namorada e que utilizam aquilo quanto mais... Como é que se inicia uma conversa? Como é que eu me inicio uma conversa com alguém? E ali é menos ameaçador do que cara a cara. Portanto, neste momento está lá tudo. Há um aspecto até curioso que eu, na altura da pandemia, vi uma reportagem em que dizia uma coisa espantosa, que é, porque as pessoas estavam confinadas e durante o confinamento o número de utilizadores no Tinder subiu. E o tempo de conversação no Tinder subiu assustadoramente, não é? Ou seja, aquelas pessoas sabiam que não se podiam encontrar, que não podiam ter relações sexuais, nem sequer podiam ir tomar um café, estávamos todos fechados em casa, mas a necessidade de estar em relação é tão grande que as pessoas iam para aquela plataforma à procura de um encontro que lhes permitisse ter meia hora de conversa com alguém. E depois uns era para seduzir, os outros era para conhecer e para saber como é que cada um estava a viver a pandemia, etc. Mas é fascinante como uma aplicação que começou por ser uma coisa muito focada para os encontros. Hoje em dia já há casais formados, não é? E que viver juntos, que se conheceram através do Tinder. Portanto, é uma banalização que eu até considero saudável, não vejo por aí grande problema. Mas este para mim foi uma coisa fascinante, no fundo é isso que todos precisamos, é de estar em relação. Não é? Referência em boas relações. E aí foi uma coisa muito curiosa, porque aquela aplicação naquele período de confinamento teve um tráfego gigante. A média das conversações costumam ser muito mais curtas, estendeu-se, porque as pessoas precisavam disso, precisavam de estar em relação. Portanto, eu não tenho assim uma opinião muito no sentido de acho que é uma maravilha, não acho que é uma inevitabilidade, não vejo também assim nenhum problema de maior. É preciso, tem riscos, claro que tem riscos, não é? Mas hoje em dia essas pessoas que andam lá no Tinder conhecem isso melhor e sabem
têm uma série de válvulas de segurança, depois saltam do Tinder para o WhatsApp, do WhatsApp para não sei para onde, depois marcam num sítio público um café, portanto as pessoas vão tendo válvulas de segurança, mas acho que era uma inevitabilidade. Uhum. E pode ter, plurimotivacional. Temos pessoas também diferentes que o procuram por motivos diferentes, não é? Ou por algo mais compulsivo, mas que procurariam outro tipo de práticas. Não era preciso o Tinder, se alguém Sim. procura conhecer alguém compulsivamente e depois, como o Pedro falou no início, há pessoas que não se entregam, não é? Quando há ameaça da entrega, acabam por sair da relação, mas sairiam no Tinder como saem de outros Em qualquer locais outro lugar. quaisquer, não é? Uhum. Depois também acho que há ali, acho que no geral há um bocadinho de isolamento social, não é? As pessoas estão mais sós, mais isoladas, eu diria mais geral, embora não massivo. E depois temos, eu também concordo que há pessoas que têm tanta dificuldade de contactar com o outro, que esta é uma forma também de se relacionar e de se aproximar, caso contrário poderia estar profundamente só, não é? E depois, acho que a questão, por exemplo, da sociabilidade do adolescente ou do jovem adulto que está na faculdade e que tem muitas oportunidades de conhecer várias pessoas, à medida que o adulto avança, há menos possibilidades, não é? Ou à noite, para se conhecer outras pessoas, ou de facto, depois há estas plataformas. Mas eu considero é que depende muito da motivação de cada um, e mais uma vez é a diversidade, não existe um protótipo, não é? É isso mesmo, é isso. Sim. Porque repare, mesmo aí, depois, não só a multiplicidade de usos que isso é dado, mas acho que era inevitável. Aquilo, no fundo, o Tinder é um turbo-acelerador das relações. Há ali logo um conjunto de etapas que é saltado. Depois as outras continuam a ser iguais. Mas há uma fase inicial que para algumas pessoas, lá está, com vidas muito agitadas, com pouco tempo, que não gostam de sair, para bares, para discotecas, para cafés, é uma coisa que facilita muito, não é? Porque, pá, mesmo aquela questão que eu estava a pôr, que é uma coisa que eu ouço muitas pessoas com muito esta ansiedade social, como é que se seduz alguém, como é que se mete conversa com alguém, aquela etapa é logo ali, a partir do momento em que aquilo faz match, pelo menos há uma etapa que já foi ultrapassada, depois há as outras todas, não é? E para muitas pessoas, mesmo a brincadeira de lá andar, mas isso é no Tinder e nos Facebooks ou noutras coisas do género, a brincadeira de andar e do vai e vem de mensagens, que muitas das vezes, para algumas pessoas, é sobretudo a necessidade do vai e vem de mensagens, de perceber que estão em relação, mesmo que seja uma relação um bocadinho fictícia. Para elas muitas vezes isso é o importante. Não é? Quantas e quantas vezes aquilo que estava a dizer agora, de pessoas que vão à procura só de insuflar o ego, não é? À procura de insuflar o ego, e são pessoas que entram no jogo, tentam seduzir, assim que o encontro está marcado, não vão, porque para eles o objetivo, ou para elas o objetivo não está exatamente, está cumprido, quer perceber, eu atraio esta pessoa deseja-me, pronto, já levou ali um comprimido de ego insuflado, não é? Claro que depois este efeito passa depressa, mas É verdade, Sim. é verdade. Eu lembrei-me agora também, para complementar aqui esta parte do digital, que sem dúvida que também veio revolucionar esta questão dos relacionamentos, e as apps de relacionamentos bombam, não há dúvida nenhuma, mas também até para pessoas, não é só jovens, temos todas as faixas etárias, era isso que eu também queria referir, pessoas até que estão bem mais sozinhas, muitas vezes são viúvos, viúvas, pessoas assim com idades mais avançadas e que também têm acesso a estas aplicações e que conhecem outras pessoas e que se sentem bem com isso. Até porque falando nestas questões não vamos falar agora sobre isto no final, da sexualidade no idoso ou nas pessoas com idades mais avançadas, mas não podemos também abortar esta parte, não é? A sexualidade das pessoas que estão sozinhas ou com idades mais avançadas também utilizam estas aplicações para poderem conhecer o outro, para poderem marcar encontros e são, como o Pedro estava a dizer e a Valéria, são estas novas realidades que temos acesso e que nos dão oportunidade
de comunicar com o outro que em casa fechados não o conseguiriam, não é? E não o conseguem, portanto acho que também traz mais valias neste sentido. Pronto. Passo então a palavra à doutora Susana, que vai encerrar o nosso encontro, e agradeço imenso a presença de todos e as comunicações que foram aqui feitas e as reflexões igualmente pertinentes também. Este é de facto um tema que tem pano para mangas e existiriam aqui muitas ramificações dentro da sexologia, seria mesmo interessante até dedicarmos um encontro mesmo para falarmos sobre a sexualidade e a sexologia. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Quero agradecer então ao Dr. Pedro e à doutora Sofia pela excelente reflexão que criaram aqui. Que no fundo não estaremos a falar de sexualidade, estamos a falar de pessoas. Não de depressão, mas de pessoas. Pessoas que têm uma sexualidade que as acompanha desde que nascem até que morrem e que por acaso podem eventualmente passar por um processo depressivo ou por muitos outros processos de adaptação a outras pessoas. Quero agradecer a reflexão rica que surgiu daqui, quero agradecer a participação de todas as pessoas que nos acompanham, algumas desde o primeiro encontro, e este já é o 13º. Agradecer o carinho com que têm reagido e o vosso feedback, e nesse sentido pedimos que preencham o nosso questionário de satisfação, que nos deem a vossa opinião, que façam sugestões, são sempre muito bem-vindas os vossos comentários. E quero convidar-vos para o próximo encontro, que será no dia 26 de maio, com um tema diferente, que é a escola e a depressão. Temos já um convidado interno confirmado, que será a doutora Alice Brito, psicóloga escolar no IPNP, e o convidado externo será depois posteriormente divulgado, por isso estejam atentos às nossas redes sociais, que iremos divulgar. Resta-me só agradecer a toda a equipa do projeto de Fatos da Depressão, desde a coordenação ao back-office, a coordenação da doutora Célia Baldaia, que criou este projeto e o coordena. Agradecer à Valéria, à Ana, à Amanda, à Margarida, à Cristina, e agradecer toda a dedicação e o cuidado que têm tido com este projeto. Resta-me agradecer a adesão e participação de todos os que nos acompanham e desejar-nos excelente fim de semana.